Chronovisor. Vamos lá. Vamos lá. O que vocês têm pra começar? Vamos puxar no início e explicar pro pessoal de que é o casa Chronovisor? o que é o tal do Chronovisor. Vamos pensar aqui. É igual hoje. Se pega uma notícia e vaza essa notícia. Só que vamos pensar que o ano é 1972. Então, uma notícia é vazada num jornal na Itália, onde o Vaticano, através de 2 padres, eles construíram uma máquina do tempo e conseguiram imagens numa época há 2000 anos atrás, que coincidia com o surgimento e a crucificação de Cristo. Passado, né, todo esse questionamento, né, se essa notícia viesse hoje, vamos pensar em redes sociais, o que ia acontecer. Muita gente ia questionar, umas vão falar que sim, outras vão falar que não. Vou te falar um negócio, Felipe. Você conhece alguma máquina hoje que consegue olhar para o passado? Não, a não ser que fosse um telescópio de uma estrela muito distante olhando pra cá. Exatamente. Vamos falar de James Webb. Porra, então acertei sem Parabéns. querer. Você é na mosca. É porque eu penso, já falou disso há muito tempo. Vou sentar no telescópio. Bom, vai lá. O que acontece? Se a gente pensa numa máquina do tempo, igual a gente assistiu nos filmes, né, De Volta para o Futuro, que é um carro ou uma máquina que a pessoa entra aqui e sai num outro ano, entra numa outra dimensão. Mas, se você pensar igual a James Webb, que ela consegue captar uma luz que está viajando, que é uma luz que está no passado. É uma informação. É uma informação. Tá no ar ali, em algum ponto, né? Se você não pensar em estrela, se você pegar esse telescópio e apontar aqui mesmo para a Terra, você não precisa ver ele tão longe no universo. Você vai ver essa luz de algum acontecimento Passado. Claro. Então, não é uma coisa que a gente pode parar para pensar que não é factível. É factível. Factível, sim. Então, mas vamos fazer o questionamento. Uma tecnologia ainda não apresentada, porém factível. A tecnologia não apresentada eu digo porque para você teria que ser enviado algo, ter algo que viaje até talvez mais ou na velocidade da luz para chegar em algum lugar, conseguir pausar, para conseguir puxar o que estava acontecendo aqui. No Chronovisor, né, toda essa teoria toda, ele fala que pegou imagem e som. Então, assim, são 2 velocidades diferentes. A velocidade da luz é muito superior de som. Então, eu vejo aí uma questão a ser questionada. Mas vamos pegar a questão da luz, que é a imagem. Eu acredito que sim. É possível. Mas vamos lá. Pegou imagens de Cristo sendo crucificado, só que um Cristo que a gente sabe e é altamente questionável, que é aquele Cristo branco. Era essa a imagem aqui. Exatamente. Isso. Deixa eu ver. Então, isso merece um questionamento. A questão de viagem no tempo e saber fatos históricos que têm a ver com Cristo já é objeto de interesse também na literatura e em outros livros, como o Cavalo de Troia, por exemplo. É justamente esse o argumento. Mas vamos pegar o seguinte, por que algo desse porte vai sair de dentro da igreja? Por que a igreja ia ter esse interesse de construir algo, ter pessoas capazes, cientistas, né? Que ciência e religião até então é um paradoxo, não deveriam se misturar. Mas ali foi algo que foi feito. Como é que a gente sabe desse Chronovisor? Tem um livro que foi esse padre, um dos padres, que construiu essa máquina. E, segundo ele, também teve testemunhas de cientistas da época. Ele fez esse livro em 92. Padre Maria Hermete.
É um italiano. Então, assim, o que a gente tem que pegar talvez assim, até iniciando um papo que a gente vai ter depois de sociedades secretas. Sim. O que faz a igreja ter interesse, a Santa Sé tem interesse na área da ciência? Nesse ponto, eu acho que para comprovar de fato tudo aquilo que ela fala. Ou você manipular, bem manipulado, para criar provas factíveis. Manipulado já tá. É. Entendeu? Do que ele falou. Então, se viesse ali um Jesus com traços pessoal palestino, nariz, né? A cor da pele mesmo, o cabelo. Azeitonada, analisando. Então, eu falei assim, opa, tem coisa aí. Só que aí ia contra aquilo que ele já colocou. Entrou um Jesus muito romano ali, né? Muito Na verdade, você tem um Jesus francês, porque aquela imagem é baseada em Luís XVI, que era considerado o rei mais bonito da sua época. Aí a igreja pegou ele como modelo para fazer a imagem de Jesus. E isso é uma prova concreta do quê? Que ele realmente existiu. Então, seria o pilar perfeito, né, de tudo que eles fizeram até hoje, né, em termos de dogma, né? Então, assim, construíram talvez um fato, né, uma narrativa, para fortalecer através usar o inimigo como amigo, que a questão da ciência. Sim. Usar, a ciência está sempre provando, né, os fatos. Está aqui um fato que a gente usou a ciência para provar aquilo que a gente está falando. Então, cria essa narrativa capaz de fortalecer, né? E a gente sabe que em 2000 anos, principalmente agora, a Igreja Católica tem perdido bastante fiéis. Para igrejas protestantes, até para o Paquimbanda também. Então, o Islã mesmo é a maior religião do mundo hoje, né? O islamismo, né? Então, sem uma forma de ter provas concretas daquilo que eles estão falando. Então, eu acredito que manipularam nesse sentido. Existe a famigerada máquina, tá no Vaticano. Se tá, a gente nunca vai saber. E outra, né? Essa máquina aí, você só consegue observar ou o cara vai interagir com aquele momento? Não, só vai conseguir observar. Porque a imagem, se vou pensar igual a James Webb, a imagem está viajando. Uhum. Né? Mas tal como uma estrela, ela pode ter, né, nem mais existir. Só a imagem, só a luz ainda está viajando. Então, mas... Porque senão poderia criar um paradoxo mesmo, né? Por exemplo, se pudesse interagir e impedisse a crucificação de Cristo. Talvez nem existisse. Como que a gente igreja católica, agora? Né? Não existisse. Talvez nem a gente existisse. Exatamente. Essa tal interação. A sociedade que foi construída com as moralidades da religião, né? Talvez o planeta seria... A sociedade mesmo seria feita de outra forma. Pior ou melhor, sei lá, né? A menos, né? Tem teorias que você fala que poderiam existir em universos paralelos, né? Mas haveria infinitos universos, né? Vamos pensar o seguinte: se antes do advento da fotografia, né, vamos pensar assim, lá atrás, no futuro vai ter uma maquininha quadradinha que vai bater foto, que você vai poder falar, que você vai poder ver a pessoa do outro mundo, lugar do mundo, você vai conseguir interagir. Se você falasse isso, talvez as pessoas não acreditassem. Não. Por isso que eu peguei a questão da James Webb e fiz esse paralelo. Se você mudar um pouco a forma de você entender isso, talvez a coisa não seja tão distante ou tão impossível. Mas o que eu tenho a dizer é o quê? Que a Igreja Católica tem centros de pesquisa, tem observatórios,
A Igreja Católica e o Vaticano financia os maiores telescópios, não tem essa parada? Financia. O Vaticano é o menor país do mundo com a biblioteca com o maior segredo do mundo, porque ninguém acessa. Tem áreas das bibliotecas do Vaticano que só os papas podem acessar. Imagina que tipo de informação tem ali, né? Mas quer me sequestrar um papa também. Tem um próximo, né? Aqui, ó, temos o argentino lá, né? Não, e dizem que o próximo papa... Eu tava vendo o negócio de Nostradamus aí, né? Que o próximo papa vai ser italiano. Vamos ver. E que o Bento já foi. Que o Francisco ia de... Foi. De Olavo de Carvalho. E esse ano também. Tem um ex-satanista aí na internet que fala que o próximo papa vai Daniel ser... Mastral. Ele mesmo, né? Quer falar o nome dele, né? Vai ser ele que vai trazer o próximo anticristo, né? É que assim, gente, o Daniel Mastral já esteve aqui, né? Já? Já. Ele tem muita... É que assim, cara, é foda, porque muita teoria conspiratória ele abraça. E aí ele acaba, às vezes, não sabendo do que tá se tratando, às vezes. Aí acaba falando uma coisa, outra. É um cara que, cara, primeira vez que eu vi o conteúdo dele, gostei. E, pô, foi super simpático quando eu veio aqui, foi gente boa demais. Só que esse ponto de, às vezes, achar que tudo é algo que ele tá apontando pro mesmo canto é que é foda, mano. Tá ligado? Eu vejo que ele fala muito de sociedade secreta. Tipo o Illuminati, essas paradas. Os Illuminati, talvez muita gente vai discordar de mim, mas eu sou historiador, professor de história. O Illuminati começou no século XIX e morreu no século XIX. Quem trouxe os Illuminati de volta foi o Dan Brown com Anjos e Demônios. Quando ele lançou Anjos e Demônios, que foi um sucesso estrondoso, eu adorei o livro. Uhum. Ele trouxe junto com ele de volta os Illuminati. Anjos e Demônios, da hora mesmo. Livros, Código da Vinci. filme. Código da Vinci, então, ele trouxe de volta assim, a teoria da conspiração das sociedades secretas. Agora, ele mesmo cita no livro o Opus Dei. Opus Dei existe. Ela existe. Só que é uma O que seria Opus Dei, pra quem não sabe em casa? Opus Dei é um grupo dentro da Igreja Católica, fechada, com ritos e dogmas diferentes, né? Tem até algum político, né? Isso eu não sei se é verdade. Alckmin. Continua. Que seria da Opus Dei. Né? E que ele, sendo vice-presidente, seria uma forma de a Opus Dei frear o avanço dos protestantes na política. Eu já ouvi falar também do Alckmin, da Opus Dei. Você já também, né? Já ouvi falar nessa parada aí. Eu não sei de onde surgiu aí esse... Assim... Seria o Alckmin detonando ali o Silas Malafaia ali... atrás das cortinas ali, uma posição estratégica, porque o vice quase não aparece, você tem todo o tempo de articular esse avanço dentro da bancada evangélica dentro do Congresso, tentar minimizar o poder dessa forma. E tem um baita número já. Sim, sem dúvida. Entendeu? Mas existe de fato aquele ponto deles ficarem se flagelando e tal? O Sílix, né? Aquela corrente. Que amarra na coxa lá e vai apertando lá. Vai apertando, que é para você sentir a dor de Cristo na cruz e você se purificando dos seus pecados. Começou a ter um pensamento impuro, algo mais, coloca lá, dá um apertão. Que isso não é só na Opus Dei, tá? Algumas outras sociedades fazem uso também. Assim, não digo cristãs, mas a gente vê pelo mundo todo tem. Né, esse tipo de coisa. Aqui fica se chicoteando, atravessa a lança na boca, no pescoço, né? Tem umas paradas malucas dessa aí, né? Os indianos, eles têm as festas deles, para cada deus. Aí o cara, ele é preparado, ele entra num transe e ele não sente dor. Atravessa espada, atravessa gancho. É um negócio que você tem que ter estômago forte para ver, porque é muito feio. Mas ele está em completo transe, ele não sente dor nenhum. Tanto que quando eles tiram os objetos, que ele sai do transe, o cara desmaia de dor. E mesmo, vamos pegar, operações espíritas. Você via, né, uma faca enferrujada, né,
cortando ali, e a pessoa subia, não tinha dor nenhuma. Arigó, né? Arigó fazia isso. Né? E curava as pessoas. Então, pode ser uma sociedade secreta, mas isso você encontra também em outras religiões, não é um fato isolado, né?